Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Privilégio quando nós podemos estar compartilhando a palavra do Senhor, chegando até o seu estabelecimento comercial, até a sua casa. Hoje, sábado, né? Sábado assim maravilhoso. A Bíblia diz que nós devemos dar alegria, né? Ter alegria por cada dia que nós podemos amanhecer e viver esse dia maravilhoso. Então, meu amado, você tem um dia aí sobrenatural. Nós temos nosso trabalho aí na cidade de Poste Caldas, fica aí na avenida do aeroporto, e é fácil encontrar a igreja, é bem em frente aí esse parque ecológico. Só você saindo aí, por exemplo, do parque, o portão do parque já dá de frente com a nossa igreja, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. É um privilégio muito grande te receber. Nós temos culto aí na sexta-feira, agora também aos sábados. Tem uma equipe, sai aqui de São Paulo e vai até Poste Caldas, outra equipe vai até Machado, Serrania, também Alfenas e Campos Gerais. Então, um abraço a todos vocês aí dessa região maravilhosa, essa região do sul de Minas, uma região próspera, de um povo abençoado e alegre. Que Deus esteja abençoando a sua vida, e principalmente você que tem recebido, aberto as portas da sua casa para um missionário da Igreja Evangélica do Avivamento para as Nações. Então eu creio que o Senhor está abençoando ricamente a sua vida. Então um abraço a todos vocês aí de Serrania, Machado e também Alfenas. Estamos chegando também aí em Bandeira do Sul, Santa Rita de Caldas. Então um abraço a todos vocês que têm recebido o missionário da Igreja Evangélica do Avivamento para as Nações. Está conosco nessa manhã maravilhosa o evangelista Marlos. Logo ele vai estar contando aí um testemunho de ressurreição que aconteceu na vida, né, da sobrinha dele. Ele vai estar contando. Eu creio, meu amado, você que está passando um momento difícil na sua vida, ou tem alguém da tua família, por exemplo, no leito, e eu não sei, né, muitas vezes no momento desse, a pessoa perde a esperança, é uma situação assim difícil, porque a doença traz isso, principalmente uma doença de morte, onde se recebe uma sentença de morte. Então, ele vai estar contando esse testemunho. Eu creio que vai trazer na sua vida assim uma força muito grande, não somente para você lutar pelo seu problema, mas levar também outras pessoas, tá bom? Enquanto isso, você pode mandar uma mensagem para alguém, um WhatsApp para alguém e falar desse testemunho. Nós vamos ter um momento e você vai acompanhar aí a vinhetinha das redes sociais, e logo em seguida nós retornaremos com esse testemunho assim impactante de ressurreição, tá bom? Deus abençoe. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações.
Glória a Deus. Então, meu amado, eu creio que você mandou uma mensagem para alguém, né? Talvez alguém que tem pessoa um leito de enfermidade. E quando nós recebemos algo de Deus, quando nós ouvimos um testemunho, testemunho não é para exaltar a igreja, para exaltar o nosso nome, nunca foi. Testemunho é para exaltar o nome bendito do Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele nós não fazemos nada, nós não somos nada sem Ele. Nem eu como apóstolo da igreja, nem os missionários da igreja, nem a igreja evangélica Avivamento para as Nações, nós não somos nada, nós estamos na dependência do Senhor. E quando nós pegamos casos assim, nós ficamos assim, igual qualquer ser humano, nós sentimos aquilo, porque é um pai, é uma mãe lutando pelo seu filho, ou por alguém querido da sua casa. A gente, claro, que nós ficamos consternados com aquilo, nós ficamos ali, muitas vezes, falando: Senhor, tem uma criança ali, imagina uma criança, né? Uma criança de 2 anos, e de repente os médicos dizem assim: não tem como fazer mais nada. Então você vai estar acompanhando agora, eu vou fazer algumas perguntas para ele, é algo assim maravilhoso, tá bom, meu amado? Eu creio que ao término desse programa, você vai ter aí uma força muito grande para lutar pela sua vida e para lutar também pela vida de outras pessoas. Bom dia, Marcos, tudo bem? Tudo bem, apóstolo? Muito bom dia. Muito bom dia para todos. Quero desejar a paz de Cristo na vida de todos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Então, ele passou um momento difícil, né, com a sobrinha. Essa sobrinha, ela tinha aproximadamente quantos anos? Na época, aproximadamente de 2 a 3 anos. 2 a 3 anos. Ela teve uma doença? Sim, ela teve uma doença, né, muito conhecido como síndrome de Kissman, um tipo de câncer muito raro, né, onde ela teve essa situação aí cruelmente, recebendo essa doença. No começo a gente não sabia, nem os médicos também, né, fizeram aquela vasculha nela, né, e até descobrir, mas... exame para todo lado, né? E a criança passa por uma situação cruel, porque os pais sofrem, a família sofre, é um estado assim terrível na vida, principalmente do pai e da mãe. Imagina ver o seu filho numa UTI e de repente os médicos também não sabem, né? E é uma situação muito, muito delicada. Aí você veio pedir oração na igreja. Vim pedir oração na igreja, né? A partir do momento que a gente já viu a doença sendo agravada ali, nós não sabíamos ainda a imensidão da doença, ela já não aguentava mais ficar de pé, os cabelos caindo, né? Ela já estava secando, né? O corpo dela se secando, entrando na UTI, os médicos já entubando. Então, imediato, porque foi tudo muito rápido essa doença. Cheguei na igreja e pedi oração, um socorro, né? Eu já estava também desesperado, mas a família já ficou desesperada, porque a doença foi muito rápido demais. Então, a gente pedimos sim, apóstolo, a oração, né? Aqui no nosso ministério, Avivamento para as Nações. E aí nós oramos, a igreja orou, né? A igreja entrou em oração, como nós fazemos todo pedido, a gente entra em oração, clamando ao Senhor. Você lembrou que um dia nós paramos o culto para interceder, não foi? Você estava me falando em off aqui? De fato, né? Nesse dia, o culto, o apóstolo parou para toda a igreja poder clamar ao Senhor em favor da vida dessa minha sobrinha, né? Inclusive teve resposta de Deus nessa época, né? Nesse momento, né? Ela estava numa situação de morte, porque já foi declarado isso para os médicos, né? Os médicos chegou até a minha família, até a minha irmã, dizendo: olha, ela não vai suportar isso. Mas através dessas orações da igreja, ela teve uma pequena melhora, surgiu uma melhora, né? Foi quando a gente até transferiu ela para o hospital, onde eles são especialistas, o Hospital Graac, que fica na Vila Mariana, que só trata com câncer. Então a igreja entrou no processo de oração, de intercessão por essa criança, e quando a criança melhorou, você falou que o pai, ele não aceitou aquilo, né? Parece que ele falou: não, quem vai curar é Deus, os médicos, né? Como que é? Se Deus quiser levar, como que é aquela situação que você tinha contado? De fato, porque a minha família, eles são religiosos, né? São do ministério religioso, enfim. Eles não creem muito assim no poder de Deus, literalmente falando. Então, quando surgiu uma pequena melhora, que a gente transferiu ela para esse hospital, né?
para os médicos realmente saber o problema, a situação dela. Eu contei para os pais, olha, ela está recuperando, ela saiu daquele momento de morte, que foi declarada a morte dela, né? Devido às orações. Então ele não gostou muito disso. Ele falou que não era as orações tanto do apóstolo, nem situação também dos médicos. Se fosse para ela morrer, ela vai ter que morrer. E eu não aceitei aquilo, de fato, de maneira alguma. Não tinha como aceitar uma situação daquela. Então, isso é, muitas pessoas aceitam essa situação, né? Não, se tem que morrer, vai morrer, né? E vai perdendo aquela força para lutar por aquele ente querido, aquela, né, sei lá, uma neta, um filho, uma filha. E aí o que aconteceu? A menina entrou nesse hospital, né? Começaram a fazer, e ela veio a piorar, né? A situação dela, depois dessas palavras do pai, ficou muito crítica. Aí descobriu realmente câncer, né, que é conhecido como síndrome de Quismo. Então ela chegou numa situação terrível, a qual eu tive também a oportunidade de estar do lado dela. Porque devido à saúde da minha irmã, ela tem um problema de coração, ela não suportava ficar ali na UTI, vendo a filha morrendo. E eu tive ali com ela a oportunidade que Deus me deu também. E eu vi nos meus olhos todo o leito de morte, o processo daquela menina sendo transformada, sumindo ali, secando, o cabelo dela caindo, não é? Os paramédicos dizendo, hoje ela não vai passar de hoje. Ela chegou a ficar incubada, apóstolo, né? E aí muitos órgãos dela veio parar de funcionar. A princípio até o coração dela. Chegou um momento que só o cérebro estava funcionando. E todo o pulmão foi aonde os médicos mais uma vez declarou estado de morte dela. Nesse momento, foi chamado o pai na UTI e viu ela praticamente morta. Pediram para mim sair, eu fui para o saguão do hospital. Fiquei lá, em determinado momento ali, angustiando, ali também, triste, apóstolo. Esse hospital é o hospital do câncer, do né? câncer, fica na isso. Onde você vê muitas crianças, né? Muitas pessoas morrerem ali. É um lugar de muita tristeza, muita agonia, de muita lamentação. E sempre eu digo na igreja, irmãos, quando a gente faz muita visita, a gente vai em vários hospitais aqui em São Paulo, aqui a gente tem, né, o Hospital das Clínicas, o Hospital da USP, né, e vários outros hospitais do câncer aqui, e é uma situação assim cruel. Você vê ali pessoas chorando, e às vezes famílias que vêm de longe, né, vêm de outros estados, e está ali uma criança, que você vê uma criança sentenciada à morte, e tudo isso você presenciou ali também nesse momento, né? Isso vai trazendo uma tristeza ainda maior, né? Muito maior, porque eu mesmo não imaginava presenciar, estar na UTI infantil de criança. E eu também compartilhei de ver muitos pais perdendo seus filhos ali. De pai chegar e amanhecer o dia e o filho, ele veio morto. E nesse momento a qual eu falei mesmo do saguão, foi aonde eu me deparei com esse meu cunhado, né? Desesperado, falou, olha... Quer dizer, você estava lá, o médico falou, olha, deixa que agora eu vou conversar com meu cunhado, pediu para você retirar. Pediu para me retirar. Aí você ficou esperando lá no saguão. Só ficou o pai, a mãe, né? Mas aparentemente já era estado de morte. Ia dar a última palavra ali. Sim. Provavelmente ia desligar os aparelhos. Com certeza. Então, irmão, agora veja bem, medicina, nós não somos contra nenhum tipo de medicina. Inclusive a gente orienta, né, procurar pela medicina. Agora, existem situações que, por exemplo, o médico está no UTI, eles falam, olha, nós estamos esperando a reação do paciente. Então, aquilo ali eles já fizeram tudo o que pôde imaginar, não tem como fazer mais nada, já todo medicamento, todo processo, todo acompanhamento, e ali só um milagre pode tirar isso, pode tirar aquela pessoa daquele local. Então, irmão, nós acreditamos em milagre. Aqui nós, da Igreja Evangélica do Avivamento para as Nações, nós acreditamos em milagres. Você que tem acompanhado o nosso programa, claro que não é todo programa que nós trazemos testemunho,
Mas nós já trouxemos muitos testemunhos aqui de situações que a medicina não tinha como entrar naquilo. No caso dessa menina, a medicina não podia, foi feito tudo. Não sei como está o seu caso aí do outro lado, né? Talvez você está com alguém no leito de enfermidade, está aí recebendo os cuidados médicos, mas vai chegar um tempo que o médico vai dizer, olha, não tem jeito mais, não tem como. Aí que entra o milagre. Aí que entra alguém, por exemplo, orando, né? Por exemplo, eu estava intercedendo, estava ali uma igreja clamando, e você vai ver como se reverteu essa situação aí, pela honra, né, do nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Aí você veio para o saguão, ficou ali, né, esperando. De fato, veio naquele momento esperando também, sabia já também do resultado, mas ainda tinha uma certa luz dentro de mim que falava mais alto, né? Porque eu mesmo como tio, uma morte precoce daquela eu não suportaria. Eu sentia aquilo como se fosse realmente minha filha própria, apóstolo. Claro. Eu vivia aquilo ali. Então praticamente ela é da idade da sua filha. Na época, apóstolo, praticamente sim, né? Na época nós estávamos até ministrando sobre a filha de Jairo, não é? De que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. O homem estava desesperado e chegou até Jesus. E eu clamei e falei, a igreja está orando, meu apóstolo está orando, eu vou novamente fazer um apelo, não é? Foi quando esse momento, apóstolo, também eu acredito que foi através da ressurreição, através da atitude do Pai, do arrependimento do Pai. Ele chegou naquele saguão, onde estavam muitas pessoas naquele saguão. Ele chegou a ajoelhar nos meus pés e pedir para que ligasse. Isso já eram umas 3 horas da madrugada. Mas que ligasse para o seu apóstolo e que ele estava arrependido e que ele poderia orar, porque ele queria ver a filha dele sobreviver. Aí, e ele chegou diante daquele saguão ali, você me disse que tinha várias pessoas, também começaram a chorar, né, de ver o desespero daquele pai. Então, porque naquele lugar, todas as pessoas estão passando um momento difícil. Claro, hospital do câncer. Então as pessoas começaram... Ali é só notícia ruim, né? De fato. Você olhava para os lados, as pessoas também já começavam a chorar, porque estava recebendo uma notícia de que mais uma criança estava morrendo, e que poderia ser a próxima criança daqueles parentes que estavam ali também naquele saguão. E eu não pensei 2 vezes, 3 horas da madrugada eu liguei para o senhor. Aí o pai chegou ali, falou, liga lá para o apóstolo, né? Pedindo perdão, chorando. Pedindo perdão. Chorando. Pelas palavras que ele tinha dito antes, porque ele viu que desespero dele, ele caiu como se tivesse caído a ficha mesmo. Ele percebeu que daquele momento realmente ele ia perder a filha dele. E para nós aquilo foi uma bênção, um arrependimento, precisava ele se arrepender para que o milagre acontecesse também de fato. E aí ele nos ligou, irmão, era 3 horas da manhã, nós atendemos o telefone e fizemos ali uma simples oração. Uma simples oração. Uma simples oração. E aquela menina começou a ressuscitar. Questão de 15 minutos depois das orações, já recebemos notícias de que ela estava começando a voltar, os órgãos voltar a funcionar. O coração, por exemplo, na hora que voltou o coração, os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Eles não entendiam como que um coração veio praticamente a óbito e voltaram. Porque ali já não é a ciência que está no comando, agora é o poder do Espírito Santo de Deus, o milagre que entra ali naquele local e começa a trazer vida onde não existe vida mais. Quando você lê, por exemplo, Romanos, no capítulo 4, Deus falando ali com relação a Abraão, ele diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. Então, claro que nós estamos lá dando um voto de confiança, a pessoa está aí numa UTI, está num hospital, um bom, um ótimo hospital, mas a última palavra vem do Senhor. É Ele que vai. Por isso que existe a atuação da igreja, num povo que crê, num povo que verdadeiramente serve o Senhor, com toda humildade, com o coração aberto, né? Porque hoje também, você tem acompanhado por aí, há um espírito de incredulidade dentro das igrejas, não é? É um espírito de incredulidade, é uma filosofia,
Ah, é assim mesmo, tem que acontecer, vai fazer o quê? Inclusive, essa pessoa mesmo, o pai da menina, tinha isso, né? Quer dizer, a hora que Deus quiser levar, ele leva, tá? A gente sabe que a hora que Deus quiser levar, ele leva. Mas tem coisa que não é hora de Deus levar, é hora de nós lutarmos, é hora de nós pegarmos ali, por exemplo, a fé que nós temos e lutar até o último momento. Quer dizer, aquela menina estava praticamente morta. O pai dessa menina lá dentro da UTI tinha recebido, olha, tua filha já pode começar a fazer aí os procedimentos, que ela não passa dessa noite, não passa, talvez já tinha mais uma hora de vida. Mas através de uma oração de arrependimento, Deus entrou naquela UTI e trouxe vida a essa menina, não foi? Amém, glória a Mas Deus. ali um pouquinho, os médicos já vieram, já começaram a trazer notícia boa. Com certeza, apóstolo. Já começamos a ter notícia boa dela, né? Ela ficou um bom tempo ainda internada, né? Mas começou a reviver. Com certeza. Aí começou a trazer vida, aonde já não existia, né? Cabelo, cor. Começou a tomar forma, né? Forma novamente, com certeza. E hoje essa menina quantos anos tem? Hoje ela já vai chegar aos 10 anos de 10 idade. anos. Hoje é uma menina bonita, a gente ia trazer a foto aqui, mas talvez um outro programa a gente traz, né? Com certeza. Tem foto aí no celular, tudo. E não sei se a gente pode colocar a foto depois, né? Já que a gente pode colocar colocar a foto, eles vão colocar, o pessoal da mídia vai colocar a foto dela, para você. Hoje é uma menina com 10 anos, tem vida, porque Jesus chegou naquele local. A igreja orou, nós oramos, foi liberada aquela palavra e trouxe vida àquele local. E você falou também que hoje vem médicos assim, vai no lugar para pesquisar, né, para ver o que aconteceu ali, que nem eles acreditam naquilo, né? Na época ela ficou muito conhecida nesses hospitais, tanto o Hospital do Câncer ali no Hospital das Clínicas, como no GRAAC. E tem um médico alemão, né? Ele veio mesmo só para ver o caso dela. Não, quer dizer, é uma doença que levava à morte, quando de repente uma menina agora no último estado, ela começa a viver. O médico vem, né? Porque os médicos também eles querem pesquisar, né? Eles querem pesquisar para ver como que aonde não tinha mais vida, de repente chegou ali a ressurreição de Cristo Jesus, né? É claro que eles ficam curiosos com tudo isso. Então você vê, meu amado, eu não sei qual a situação da tua vida, o que você está passando, talvez não é um caso, por exemplo, de enfermidade, mas é um caso de uma família de drogas, seja lá o que for, é um marido que não está morto, ele não está morto fisicamente, mas está morto espiritualmente, você que dirige uma igreja, que a igreja está morta. Então chega a ressurreição de Cristo Jesus aí, nós declaramos isso, chega, que Jesus, ele é a vida. Então creia nisso, meu amado. Então aqui mais um testemunho aí de ressurreição, tá? Aqui o tio, ele acompanhou todo o processo e viu e trouxe esse relato para que você que está nos assistindo possa ter vida. Não sei qual o seu problema, mas creia, tá bom? Creia. Cuidado com aquilo que você está ouvindo, porque geralmente quando nós estamos passando situação difícil, parece que o diabo ele coloca pessoas ali para fazer a gente acreditar na morte e não na vida. Cuidado do circo a qual está cercando. Então você que está assistindo esse programa, meu amado, pode entrar em contato conosco através das redes sociais. Nós vamos orar por você. Você quer a visita de um missionário? Os missionários aqui, eles levam vida, eles têm vida, eles saem de qualquer lugar, não é aquele crente preguiçoso, né, que está morto, não. Nós temos vida, porque Jesus, ele é a vida, para levar aí até você, hoje, né, e hoje já, graças a Deus, já é evangelista, tem levado muitas pessoas até o Senhor Jesus Cristo, e isso também nos serviu, né? Serviu. Então eu gostaria que você desse as considerações finais aí, o programa já está terminando, mas desse aí aquela pessoa que está ali, dependendo de um milagre, por favor, meu irmão, fique à vontade. Eu quero dizer para você, se o Deus que ressuscitou a minha sobrinha, em muitos outros casos que nós tivemos aqui no nosso ministério, a qual eu também vi com meus próprios olhos, a igreja compartilhou, o Deus também pode fazer isso na sua vida, na vida de pessoas que você conhece,
Basta você crer, pode ter certeza que Deus ele está aí para fazer o sobrenatural. Aquilo que o ser humano já não pode mais, Deus vai entrar com a provisão em nome de Jesus. Aleluia. Quero agradecer muito a oportunidade, apóstolo. Obrigado, meu irmão, que você possa viver isso, né? Agora você é um pregador da palavra de Deus, onde você for contar esse testemunho, porque testemunho não é para glorificar o nome de uma igreja, o nome de um ministério, mas o nome do Senhor Jesus Cristo, e através disso aí muitas pessoas possam entregar a vida para Jesus e viver um milagre de ressurreição, milagre de transformação, milagre de conversão, tá bom, meu amado? Não sei qual é o seu problema. Primeiro, aceite Jesus como Salvador da sua vida. Jesus continua fazendo milagre, porque Ele não está em um túmulo, Ele vive, Ele continua realizando milagres. Nós cremos nisso. No outro programa você vai assistir outro testemunho de ressurreição. O casal estará aqui com a criança, outro testemunho de ressurreição. Então, fale para a pessoa, tá? Durante essa semana, comente. Você pode entrar aí no YouTube, né? Nós temos aí vários programas, acompanhe, porque vai trazer vida no seu lar, trazer milagres, porque é uma igreja que, né, não é uma igreja que ficou parada no tempo, é uma igreja que vive, uma igreja que tem andado ali, nossa regra de fé, a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, e nós temos como fundamental a igreja de Atos dos Apóstolos, aquela igreja forte, aquela igreja vibrante, aquela igreja que impactou a geração da época, e nós queremos levar isso em nome de Jesus. Quero orar por você. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, te louvamos por mais um testemunho, meu Pai. Tu continua sendo o mesmo, curando câncer, AIDS, ressuscitando mortos, trazendo vista àqueles que não enxergam. Nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Pai querido Deus, por mais um testemunho. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. Para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações.